A enfermeira Isabel Miranda é hoje quem fala um bocadinho comigo e trouxemos aqui até uns exemplares, Sim. não é? De uma criança e o mais crescidinho. Sim. Para então ensinarmos a fazer primeiros socorros em crianças. Começamos por falar de algo muito comum, as intoxicações, principalmente Muito nestas alturas do frequente, ano, sim. não é? Elas podem acontecer em qualquer altura, mas esta altura é ainda mais propícia a que isso aconteça, pela época natalícia. Diga, diga. É muito comum na época sim, natalícia. mesmo muito comum. Intoxicações podem ser com várias, não tem necessariamente que ser com alimentação, pode ser com detergentes, com comprimidos, com xaropes, temos vários tipos de intoxicação, com plantas e devemos estar preparados para atuar perante uma situação dessas, claro. Mas estes primeiros socorros e as dicas, as indicações que vamos dar hoje aqui podem ser feitas por qualquer pessoa? Tudo o que nós vamos falar aqui hoje pode ser feito por qualquer pessoa, sim. São Então, primeiros este espaço socorros, é de são os facto primeiros passos que importante. nós devemos fazer enquanto não chega a ajuda diferenciada ou enquanto nós não chegamos ao hospital com a nossa criança ou com a nossa vítima. E de facto os mais pequenos são os mais vulneráveis? São os mais vulneráveis, as crianças e os idosos também, mas as crianças muito vulneráveis e principalmente, principalmente com os detergentes, eles têm cores muito apelativas. E ainda por cima o que faz as pessoas com que têm o hábito eles tenham de pôr muita os detergentes, curiosidade, numa zona normalmente em zonas baixinha, baixas, não é? de fácil acesso às crianças. A regra de ouro é a prevenção, como é lógico. E, portanto, pôr os detergentes em sítios completamente inacessíveis às crianças ou então baixos, mas fechados, só que não se torna prático. Claro. Se estiverem mais altos, de forma a que eles não possam chegar, melhor ainda. Claro que sim. Os sintomas, os primeiros sinais de intoxicação são o quê? Depende muito da causa de que foi feita a intoxicação, mas, por exemplo, em casos de ingestão de Os mais comuns serão mesmo detergentes, não é? Queimaduras, manchas à volta da boca, dor. E aparece tudo isso na hora, naquele minuto? Sim, normalmente aparece logo a seguir dor, dificuldade em respirar, às vezes depende muito daquilo de que foi feita a ingestão. Se for um comprimido não lhe dá logo estes sintomas, não é? Claro. Vão ser mais tardios. Muito bem. E então, perante sintomas, podemos falar dos casos mais comuns que passam, por exemplo, pelas suas mãos? Chegando com alguns sintomas... Imagino que tem uma criança que é que com se uma faz? Intoxicação, que sabe que é uma intoxicação, seja qual for o motivo. Ou que o que é que viu, nós ou que viu um devemos frasco fazer aberto, imediatamente? qualquer coisa, não é? Exatamente. Imediatamente o que é que devemos fazer? Primeiro manter a calma, que é o principal para estarmos a ajudar alguém. Depois ligarmos 112 ou ligarmos para um número que é o CIAV. Eu tinha pedido para colocarem CIAV. aqui. Sim, que é o Centro de Informação Antivenenos. Dizer exatamente com que é que foi a intoxicação, responder às perguntas que eles vão fazer, que são Que é uma ajuda mais principalmente- especializada, sim, é isso? são principalmente 5 perguntas que eles fazem. Quem é que está intoxicado? Dizer se é uma criança, se é um bebê, se é um adulto. Que idade tem? Exatamente. Com que é que foi feita a intoxicação? Se foi com comprimidos, se foi com queimaduras, ou se foi com O contacto com alguma substância sim, com má, uma não é? substância tóxica, com plantas, há plantas que são tóxicas também. Dizer com o que é que foi, há quanto tempo é que foi, se foi agora, se foi há uma hora, ou a última vez que viu a criança, na altura em que ela estava bem, se foi... Qual é que foi a quantidade, é muito importante dizer a quantidade também. Mas isso a pessoa diz, é muito, é pouco? Pois, mas se não tiver noção, Ter uma dizer que não tem referência. noção, mas se tinha um frasco mais ou menos, ou se estava cheio e agora está meio, se não está no chão Claro. deve estar em algum sítio, não é? Claro que Pronto, mas ter mais ou menos noção dessas E particularidades. depois, a ingestão é um perigo e é o que assusta mais, mas Sim. depois mesmo o próprio contacto com os olhos, com a pele, tudo isso é Se for preocupante. contacto com os olhos, acontece-nos muito. E aí também em crianças, mas mais em pessoas que trabalham na limpeza, por exemplo, com produtos com soda cáustica e acabam por salpicar para os olhos. O que nós devemos fazer é lavar com água corrente e de preferência que a pálpebra esteja separada, que não esteja junto. E lavar Ok. pelo menos durante 15 minutos. Mas 15 minutos contados pelo relógio, porque se for 15 minutos connosco a imaginar que estão a passar, achamos que já passaram. Claro que quando sim. estamos a fazer isso. E acabamos por não estar o tempo necessário. E depois, nós- claro, ligar Sim. 112 ou ligar para o CIAV, para o, O CIAV Centro já de temos o Informação número Antivenenos. 808 250 143, está a passar no nosso rodapé. E ligar para o CIAV e levar a criança ao hospital. Muito bem. Ou seguir as instruções que eles nos vão dando. Sim, porque depois também Quando dizem nós logo ligamos para o o que CIAV, fazer. eles dizem logo o que fazer, que se deve ir ao hospital, se não deve, dizem-nos imensas informações. Como é que a criança vai ficar, como é que não vai,
tudo o que nós Portanto, precisamos depois já saber. ajudam logo naqueles primeiros contactos antes de ir ao hospital, contacto com os olhos, contacto com a pele e por aí fora. Se for contacto com roupas, por exemplo, devemos retirar rapidamente a roupa, lavar com água, a mesma coisa, lavar com água corrente durante pelo menos 15 minutos e transportar ao hospital. Muito bem, portanto, para intoxicações já deixamos aqui alguns contactos e a linha, que eu acho que a linha de telefone é essencial, é um contacto que nem sempre as pessoas têm à mão. É importante então fixarem isto no frigorífico para terem sempre à mão. Ou pelo menos o 112, não é? Ou então o 112. É muito importante só referir aqui a parte da ingestão. Há mitos que se deve provocar o vómito, há outras pessoas que dizem que não, é assim, não se deve provocar o vómito. Quando há ingestão de algum produto tóxico, não se deve provocar o vómito, porque senão causa queimadura, por exemplo, se for um ácido, causa queimadura quando ingere, a nível da boca, esófago, estômago, e depois quando se provoca o vómito, exatamente a mesma coisa. É pior, exatamente. Sim. Por isso, o melhor é não ligar aquele número e seguir as indicações. E levar ao hospital. Muito bem. Intoxicação, já conversamos então. E engasgamento? Engasgamento. Isto é importante falarmos para as crianças, hoje é primeiros socorros pediátricos e um dia temos de falar também para os adultos. Com certeza. Que é importante também. Muito importante. E é daquelas situações em que quem está no local, se souber agir corretamente, podemos prevenir que uma pessoa, uma criança, não fique com sequelas na vida dela, na vida que ela vai ter futuramente. É muito frequente em crianças? Muito frequente mesmo, muito frequente. E grave sempre? Não é sempre grave. Podemos ter engasgamento ligeiro ou grave. O ligeiro é quando a criança ainda consegue respirar, ainda consegue ser capaz de tossir. Sim. É muito frequente com peças pequeninas, legos, peças de brinquedo, rodinhas das peluches, mas coisas mais pequeninas. Pecinhas pequeninas dos brinquedos. Então vamos mostrar o que fazer nessas situações, já que temos aqui... Com certeza que sim. É diferente se for uma criança até 1 ano de idade, que é considerado lactente até 1 ano de idade, ou a partir de 1 ano de idade. Certo. Quando nós estamos perante uma criança que tem até 1 ano de idade, o que nós devemos fazer é colocar a criança no nosso colo, é mais seguro estar nesta posição, com a cabeça ligeiramente mais baixa que o resto do corpo e segurar com a mão na cara da criança, sim, e dar pancadinhas no meio das omoplatas, no meio das costas. Estas pancadinhas não podem ser com muita força porque estamos a falar de um bebê, temos que dosear o impulso, não é? Ter um especial cuidado para as vias aéreas, a boca e o nariz ficarem livres e para poderem deitar cá para fora se tiver alguma coisa engasgada. Assim para baixo até tem que ter mesmo cuidado. Por isso temos que ter mesmo cuidado, é? sim, e fazer as pancadinhas, 5 pancadas interescapulares, que são de 5 pancadas no meio das omoplatas, de forma pode estar assim nessa posição que a enfermeira está, sentada? Sim, pode ser, é a forma mais correta, é mesmo estar sentado para conseguirmos segurar a criança, para segurarmos o bebê. 5 pancadas no meio das costas. Não resulta, o que é que nós fazemos? Cuidadosamente viramos a criança para cima e fazemos 5 compressões torácicas. Até 1 ano de idade devemos fazer compressões torácicas. Como é que são feitas as compressões torácicas? Na linha mamilar, no centro do tórax, e fazemos depressão do tórax com 2 dedos, depressão do tórax mais ou menos 3 centímetros a 3 centímetros para baixo, que é para provocar vibração lá dentro e fazer com que o objeto que está lá a engasgar seja expelido. Sim. Okay. É a forma 5 compressões torácicas, não sai, voltamos novamente a virar a criança e fazer mais 5 pancadinhas no meio das costas. Se não sair, voltamos outra vez até conseguirmos expelir aquilo que está lá a fazer o engasgamento da criança. E, entretanto, com alguém já a fazer um telefonema e a encaminhar de preferência termos alguém a ligar 112. No caso de não termos ninguém e estarmos sozinhos, podemos pôr em alta voz, por exemplo, e irmos adiantando a fazer estas manobras. Meu Deus, que sufoco, só de pensar, é um sufoco, mas é importante nós sabermos. Mas a verdade é que estas manobras podem salvar vidas. Sim. E nós sabemos que há muitas crianças que se engasgam às vezes durante... E não há coisas que nós podemos evitar, como os brinquedos e tentar retirar, mas as crianças são muito curiosas e muito traquininhas, então elas vão buscar tudo, não é? Pois é. Mas há situações em que nós não conseguimos prevenir sequer, que é durante a alimentação. Por exemplo, com pão ou com frutos. E aquelas ideias que as pessoas têm de dar água para aquilo escorregar até lá baixo? Se estiver engasgado, não passa. Por isso não vale a pena dar água. Pode ainda criar mais aflição à criança. Portanto, a forma mais segura é mesmo fazer estas manobras. Ora nas costas, ora na frente. Isto até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade. E quando forem maiorzinhos? Se tivermos crianças a partir de 1 ano de idade, fazemos exatamente como nos adultos, sendo que a força que nós aplicamos é ligeiramente menor do que se for num adulto. As pancadas interescapulares nós devemos estar ao lado
com uma mão no tórax para evitar que a criança caia e fazermos no meio das omoplatas 5 pancadas interscapulares, no meio das costas, em que nós fazemos pancadas de baixo para cima e pancadas secas, que é para fazer com que o ar que nós estamos ali com aquela pressão que deite cá para fora. A criança deve estar também ligeiramente inclinada para a frente. Para facilitar que seja expelido. Se não passar com as pancadas no meio das costas, devemos fazer aquilo que nós chamamos manobras abdominais, e as manobras abdominais, ou mais conhecida por manobra de Heimlich, Sim. Que foi o senhor que a inventou, nós temos um ponto de referência que é o umbigo. Acima do umbigo fechamos a mão e fazemos com uma mão bem fechada, o dedo colocado para dentro, e depois fazemos um movimento seco em que nós devemos fazer para dentro e para cima. O objetivo é o ar que está lá dentro no estômago que manda cá para fora o que está a engasgar. Então nós devemos fazer, numa criança, por exemplo, com 3 anos ou 4 anos, ainda pequenina, é mais fácil se calhar sentá-la no nosso colo e para conseguirmos fazer este movimento. O objetivo para dentro é fazer e para cima, não é? Empurrar este assim movimento neste assim, sim, para dentro e para cima. Ok. Muito bem, portanto deixamos aqui... 5 pancadas no meio das costas, 5 manobras abdominais, 5 até sair. Se não sair, e se a pessoa estiver engasgada com engasgamento total, temos que passar para um algoritmo diferente, que é o suporte básico de vida. Que é isso, e já não é qualquer pessoa também que saiba fazer. Se tiver formação, qualquer pessoa pode fazer. Pois, mas a maior parte das pessoas até não tem. Pois, o ideal era que toda a população soubesse fazer. Sim, muito bem. Nós também já tivemos aqui algumas demonstrações mais há um tempo atrás de coisas deste género, para saber reagir como crianças, com lactentes, e pronto, deixamos aqui algumas indicações, mas já sabe que este é um espaço que temos às sextas-feiras, em que tentamos de facto dar uma ajuda preciosa, e só temos a agradecer à Ordem dos Enfermeiros. Obrigada. Enfermeira Isabel, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.